Fala galera, eu sou o professor Luiz, estou aqui hoje para falar da terceira aula do segundo ano de ensino médio, com o tema ainda de alienação moral, porém a gente vai focar um pouco no processo de como a gente vai sair dessa alienação moral. E então a gente vai falar da ideia de consciência de si e sua responsabilidade. Nas aulas anteriores eu venho falando um pouco do pensamento do Foucault, o pensamento de alguns pensadores, e nós falamos um pouco de como a alienação, né, nos transforma em objetos e deixa a gente de ter noção de quem a gente é. Para a gente buscar essa noção da nossa existência, é importante trazer o pensamento o conceito de autonomia. Esse conceito de autonomia é um conceito que eu vou trazer do pensador Piaget, né? O Piaget escreveu uma obra chamada Juízo Moral da Criança, em 1932, e o Piaget aponta mais ou menos como que funciona esse processo aí de autonomia. Importante a gente compreender que a palavra autonomia vem do conceito grego nomos, que significa regra. E autonomia é o sujeito que consegue entender as regras e muitas vezes se desprender das suas vontades para poder seguir essas regras por vontade própria. É importante, então, para compreender o pensamento de autonomia, a gente ter três dimensões de ideias, tá? A ideia de anomia, a ideia de heteronomia e a ideia de autonomia. A anomia, o prefixo grego aí a, é uma negação. Então, o processo de anomia é quando uma pessoa não sabe as regras nenhuma. Segundo Piaget, a gente só está nessa condição quando a gente nasce. Quando a gente é uma criança recém-nascida e tal, a gente não sabe regra nenhuma, então a gente não sabe conviver em grupo. E quanto mais a gente vai aprendendo as regras, mais a gente vai em direção a viver em grupo. Então, pense assim, né? Então, o sujeito que não tem anomia, para ele começar a conviver em grupo, então ele aprende as regras inicialmente. E o primeiro grupo que a gente tem de convivência é a família. E a família geralmente ensina essas regras pelo processo da coação. A mãe vai lá, fala que a criança não pode mexer em determinada coisa da estante, bate na criança, dá um tapa na criança, fala alto com ela e a criança acaba internalizando aquela regra. Então ela sabe que ela tem que seguir aquela regra, senão ela vai sofrer uma consequência. Isso nós chamamos de heteronomia. O problema é que a maioria das pessoas está só dentro da heteronomia. Quando é que a gente consegue dispersar ou sair desse processo de heteronomia, dispensar essa circunstância e entrar na autonomia? Segundo Piaget, é quando a gente usa o método da dialética, do diálogo, e esse método só encontramos dentro da educação na escola, né? Então, a educação na escola é o processo no qual eu, como sujeito, ao dialogar sobre as aprendizagens, conteúdos e todas as coisas que eu vou aprendendo e vivendo em grupo, eu consigo aprender que aquelas regras elas são importantes e não só importantes, eu aprendo a construir junto com os outros e principal, eu aprendo que eu tenho que deixar, digamos assim, as minhas vontades de lado para seguir as regras, né? Então, o sujeito autônomo é um sujeito que deixa, digamos assim, as suas vontades de lado, né? Os seus desejos para poder acompanhar as regras de boa convivência com os outros. Isso é de extrema importância. E a gente só consegue atingir isso quando a gente tem uma maturidade intelectual. Se a gente não conseguir alcançar essa maturidade, a gente não consegue ser um sujeito autônomo. A gente sempre vai estar querendo que os outros sigam as regras pelo método da coação, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagine a seguinte circunstância. Eu tenho um bebê, né, e ele tem uma dificuldade muito grande para dormir à noite, e é por volta das 11 horas da noite que eu consegui fazer meu bebê dormir. Aí meu vizinho chega na porta da casa dele com um carro bem alto e começa a tocar um som muito alto para minha criança acordar. Se eu sou uma pessoa que está dentro do processo da heteronomia e não conseguir construir uma autonomia, a primeira atitude que eu vou ter é ir lá e pela coação tentar forçar o meu vizinho a desligar o som. Eu não consigo debater, não consigo dialogar. É essa dificuldade que a gente tem. E a gente começa a perceber isso quando a gente fala de política
no seio da política atual, quando a gente vai discutir questões que são boas para a comunidade em si, mas muitas vezes a pessoa, pela própria visão de mundo que ela possui e ideologia política, ela não consegue entender o que é bom para o todo, e ela acha que todo mundo tem que acreditar naquilo que ela acha que é melhor, e ao mesmo tempo ela não consegue ouvir os diálogos, e ela acaba pela coação tentando forçar o outro a querer seguir essa regra. É importante que a gente tenha essa clareza. Então, para eu ter a responsabilidade sobre a autonomia, no primeiro momento, então eu tenho que construir a autonomia. Quando eu consigo internalizar as regras e entender como elas são, eu também estou entendendo quem eu sou. E aí eu vou trazer uma referência de um pensador muito interessante. Eu queria fazer uma análise do conceito de liberdade para vocês entenderem como liberdade está muito associado a essa ideia de responsabilidade. Antes de falar da liberdade, eu queria trazer o pensamento de um filósofo alemão chamado Heidegger. E o Heidegger ele traz uma referência muito interessante para nós, que é a questão do ser aí, né? Em alemão Dasein. O que ocorre? O Heidegger ele faz uma análise do ser humano, e ele define que o ser humano é nada. Esse é o conceito dele, o ser humano é nada. Para ele chegar nessa conclusão, ele segue o seguinte raciocínio, é claro, de uma forma bem resumida, mas dá para entender. Quando você nasce, você não pediu para nascer. Então você veio de algum lugar, ou teve uma existência exterior, talvez não, e você foi jogado aqui. Ao ser jogado aqui nesse mundo, você não tem linguagem, você não tem ser próprio, né? Você não tem estrutura, então você não consegue se definir quem você é. Então você começa a tentar produzir a sua existência a partir então desse nascimento. Então você foi jogado aqui, por isso que é Dasein, tá aí, né? Tipo uma ideia de que você foi jogado de qualquer lugar. E aí você então tem que tentar construir a sua essência e o seu eu. Nesse processo de construção do eu, a gente se perde tortuosamente, o que acontece é tal das alienações que a gente viu e modulações sociais, ideológicas e tal. Então você vai construindo eus ideais para você tentar se agregar a algum grupo, e muitas vezes você acaba comprando as ideias e deixando de ser quem você é nesse meio processo. Só que é uma maturação, né? Você demora a vida inteira para você construir o seu eu. E aí, o que é interessante? Quando você chega à maturidade para compreender quem você é de verdade, é quando você está na velhice. É por isso que os velhinhos, quando eles vão conversar com outras pessoas, eles ficam rememorando a sua história, quem ele foi e tal. Por quê? Porque é uma maneira da gente compreender a nossa essência. Só que o que é interessante? Nesse momento que você tem a maturidade para saber quem você é, você volta a ser nada porque você morre. Por isso que o ser humano é nada. Esse processo de iniciar a existência, a partir da não existência, até chegar no fim da existência para voltar a ser não existência, é uma construção constante que não para. Então ela também não é, porque a gente o tempo todo está tentando ser. E olha que doideira, o Sartre ele vai aproveitar essa ideia, vai escrever um romance chamado A Náusea, e lá ele vai defender algumas ideias sobre o conceito de liberdade. Ele vai falar que liberdade é uma espécie de condenação. Por que condenação? Porque nesse ponto de existência que você tem aí para tentar ser algo, você não tem outra opção a não ser tentar ser algo. Quando você opta por não ser algo, você morre. Você, né, comete o suicídio e tal. Então, ele vai dizer que esse tentar ser algo, essa escolha que você faz para ser algo, é a sua liberdade. Por isso que ela é uma condenação, né? É uma condenação porque você acaba sendo condenado a querer ser, né? Só que ele vai trazer uma referência importante. Ele vai falar que, apesar da gente ser condenado a ser, essa liberdade nossa, ela acarreta uma coisa chamada de responsabilidade, né? Eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas para que a minha existência tenha sentido e não fira a existência dos outros. E aí é interessante, porque vamos lembrar lá da autonomia. A autonomia
É um processo no qual eu tenho que eximir a minha liberdade para eu poder viver junto com os outros em grupo para eu ser livre, que é uma condenação também. Então eu queria trazer para vocês hoje esse pensamento que pode parecer um pouco confuso, mas ele tem essa ideia. Para eu construir a minha autonomia, eu tenho que sair de um processo de total negação do meu eu para que eu alcance o meu próprio eu. Para que isso ocorra, eu preciso ter consciência dos meus passos e assumir a minha responsabilidade. E aí eu vou retomar um pensamento do filósofo Saulo. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou livre. Entretanto, isso não significa que eu deva fazer o que eu quero, porque isso pode interferir na existência do outro. Valeu, gente. Agradeço aí. Espero que vocês tenham curtido. Dá um toque aí no sininho aí para vocês lembrarem. Dá um joinha, se inscreva no canal e até a próxima aula. Vejo vocês no futuro.